Graça e Paz, devocional Um Dia de Cada Vez, de William MacDonald. Primeiro, Êxodo 12:2. Este mês será para vós o princípio dos meses, será para vós o primeiro mês do ano. As resoluções de ano novo são boas, mas frágeis, isto é, facilmente quebradas. As orações de ano novo são melhores. Eles sobem ao trono de Deus e põem as rodas em movimento. Faríamos bem em fazer nossos os seguintes pedidos de oração. Senhor Jesus, eu me dedico novamente a Ti hoje. Quero que você tome minha vida neste dia e a use para a sua glória. Toma minha vida e consagra-a, Senhor, a Ti. Eu oro para que você me guarde do pecado, de qualquer coisa que traga desonra ao seu nome. Mantenha-me ensinável pelo Espírito Santo. Eu quero seguir em frente por Ti. Não me deixe cair na rotina. Que meu lema seja: Ele deve crescer, devo diminuir. A glória deve ser toda sua. Ajude-me a não tocá-lo. Ensina-me a fazer de cada decisão uma questão de oração. Eu temo a ideia de me apoiar em meu próprio entendimento. Eu sei que o caminho do homem não está em si mesmo. Não está no homem que anda ou dirigir os seus passos. Jeremias 10:23. Que eu morra para o mundo e até para a provação ou censura de entes queridos ou amigos. Dê-me um desejo único e puro de fazer as coisas que agradam ao seu coração. Mantenha-me longe de fofocas e críticas dos outros. Antes, ajuda-me a falar o que é edificante e proveitoso. Leva-me às almas necessitadas. Que eu me torne amigo dos pecadores como Tu és. Dá-me lágrimas de compaixão pelos que perecem. Deixe-me olhar para a multidão como meu Salvador fez, até que meus olhos com lágrimas se tornem turvos. Deixe-me ver com pena as ovelhas errantes e amá-las por amor a Ele. Senhor Jesus, não permita que eu me torne frio, amargo ou cínico, apesar de qualquer coisa que possa acontecer comigo na vida cristã. Guia-me na minha mordomia do dinheiro. Ajuda-me a ser um bom mordomo de tudo que me confiaste. Ajude-me a lembrar a cada momento que meu corpo é um templo do Espírito Santo. Que esta tremenda verdade influencie todo o meu comportamento. E, Senhor Jesus, oro para que este seja o ano do seu retorno. Anseio ver Teu rosto e cair a Teus pés em adoração. Durante o próximo ano, que a bendita esperança permaneça fresca em meu coração, desvencilhando-me de qualquer coisa que me prenda aqui e me mantendo na ponta dos pés da expectativa. Mesmo assim, vem, Senhor Jesus. Segundo, o Deus que falou que das trevas brilharia a luz, brilhou em nossos corações para que resplandeça o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, segundo aos Coríntios 4:6. Deus brilhou para o resplandecer. Aqui aprendemos que não devemos ser os terminais das bênçãos de Deus, mas apenas os canais. A expressão Deus resplandeceu refere-se à nossa conversão. Enquanto na criação original Ele ordenou que a luz brilhasse, na nova criação Ele mesmo brilhou em nossos corações. Mas Ele não o fez para que pudéssemos acumular egoisticamente a maré de suas bênçãos. Em vez disso, Ele o fez para que o conhecimento de sua glória na face de Jesus Cristo pudesse ser conhecido por meio de nós para os outros. Na mesma linha, Paulo falou de como Deus havia revelado seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios. Gálatas 1:16. Deus revela seu Filho em nós para que possamos revelá-lo aos outros. Quando a verdade disso veio para mim anos atrás, escrevi na folha de rosto da minha Bíblia: se de Jesus Cristo a única visão deles pode ser o que eles veem dele em você, MacDonald, o que eles veem? Não é de admirar que Ian Macpherson tenha dito: pregar é algo augusto, sublime, gerador de reverência, um ato sobrenatural, a transmissão de uma pessoa através de uma pessoa para um grupo de pessoas, sendo a pessoa assim transmitida, o Jesus eterno.
Ele ilustrou isso com um incidente que aconteceu quando o rei George V estava falando no rádio e suas palavras estavam sendo transmitidas para a América. Um cabograma vital quebrou na estação de Nova York, deixando a equipe em pânico. Então Harold Vivian, um mecânico júnior, viu em um momento o que fazer. Agarrando as pontas do fio quebrado, ele as segurou, severa e galantemente, enquanto a corrente que transmitia a mensagem real era transmitida. Cargas elétricas de cerca de 250 volts sacudiram seu corpo, convulsionando-o da cabeça aos pés e causando-lhe dores consideráveis. Mas ele não relaxou seu aperto. Resolutamente, desesperadamente, canais apenas do bendito Mestre. Mas com todo o teu maravilhoso poder fluindo através de nós, tu podes nos usar todos os dias e todas as horas. Terceiro, em humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Não é natural estimar os outros mais do que a si mesmo. A natureza humana caída se rebela com tal golpe em seu ego. É humanamente impossível. Não temos o poder em nós mesmos para viver uma vida de outro mundo, mas é divinamente viável. A habitação do Espírito Santo nos capacita a anular o eu para que outros possam ser honrados. Gideão ilustra nosso texto. Depois que seus 300 homens derrotaram os midianitas, ele convocou os homens de Efraim para adicionar o golpe final. Eles cortaram a rota de fuga e capturaram 2 príncipes medianitas. Mas eles reclamaram que não haviam sido chamados antes. Gideão respondeu que a colheita das uvas de Efraim era melhor do que a vindima de Abiezer, Juízes 8:2, ou seja, a operação de limpeza conduzida pelos homens de Efraim era mais ilustre do que toda a campanha travada por Gideão. Esse espírito de abnegação apaziguou os efraimitas. Joabe mostrou grande altruísmo quando capturou Rabá e então chamou Davi para vir a administrar o golpe de misericórdia, segundo Samuel 12:26-28. Joabe estava bastante satisfeito com o fato de Davi receber o crédito pela vitória. Foi um dos momentos mais nobres da vida de Joabe. O apóstolo Paulo estimava os filipenses mais do que a si mesmo. Ele disse que o que eles estavam fazendo era o sacrifício significativo a Deus, enquanto ele nada mais era do que uma libação derramada sobre o sacrifício e serviço de sua fé. Filipenses 2:17. Em tempos mais recentes, um amado servo de Cristo estava esperando em uma antessala com outros pregadores ilustres, prontos para subir na plataforma. Quando ele finalmente apareceu na porta e uma ovação estrondosa ocorreu, ele rapidamente se afastou para que aqueles que o seguiam recebessem os aplausos. O exemplo supremo de abnegação é o Senhor Jesus. Ele se humilhou para que fôssemos exaltados. Ele se tornou pobre para que pudéssemos nos tornar ricos. Ele morreu para que pudéssemos viver. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quarto, não julgueis segundo a aparência, mas julgai com justiça. João 7:24. Uma das fragilidades mais arraigadas da humanidade caída é a tendência persistente de julgar de acordo com a aparência. Julgamos uma pessoa de acordo com sua aparência. Julgamos um carro usado por sua carroceria. Julgamos um livro pela capa. Não importa quantas vezes estejamos desapontados e desiludidos, nos recusamos obstinadamente a aprender que nem tudo que reluz é ouro. Em seu livro Hide or Seek, o Dr. James Dobson diz que a beleza física é o atributo pessoal mais valorizado em nossa cultura. Fizemos dela o que ele chama de a moeda de ouro do valor humano. Assim, uma criança bonita é mais favorecida pelos adultos do que uma simples. Os professores tendem a dar notas melhores para crianças atraentes. Crianças bonitas recebem menos disciplina do que outras.
Crianças caseiras estão mais sujeitas à culpa por contravenções. Samuel teria escolhido o alto e bonito Eliabe para ser rei, 1 Samuel 16:7. Mas o Senhor o corrigiu: não olhes para o seu semblante, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. O maior caso de erro de julgamento da história ocorreu quando o Senhor Jesus visitou nosso planeta. Aparentemente, ele não era atraente no que dizia respeito à aparência física. Ele não tinha forma ou formosura, e quando os homens o viam, não havia formosura para que o desejassem. Isaías 53:2. Eles não podiam ver nenhuma beleza na única pessoa verdadeiramente bela que já viveu. No entanto, ele mesmo nunca caiu nessa terrível armadilha de julgar de acordo com a aparência, pois antes de seu advento foi profetizado a seu respeito: não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Isaías 11:3. Para ele não era o rosto, mas o caráter que contava, não a capa, mas o conteúdo, não o físico, mas o espiritual. Amém.